A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo para mais uma aula nossa aqui nos canais de comunicação da AD Blue. Nós somos gratos a Deus por você. Você está cooperando para a expansão do reino através do seu interesse. A nossa oração, meu irmão, é que Deus venha fermentar cada vez mais essa vontade de crescer, essa vontade de expandir no reino. E nós continuamos fazendo voto para que você semanalmente volte aqui na ferramenta da igreja, que é a escola bíblica, se afie, se prepare e assim o reino de Deus vai ser expandido através da sua vida, através da vida dos seus alunos. Te pedimos que você venha se inscrever no nosso canal, venha curtir a nossa página no Facebook, a nossa página no Instagram, nos acompanhe lá, postamos não só sobre os vídeos da escola bíblica, também postamos aulas, postamos para vocês música, pregação. Você vai ser muito enriquecido na sua vida particular, na sua vida espiritual, na sua vida congregacional. Pedindo também que você venha divulgar. Nós preparamos subsídios para todos os etários, desde o maternal até o adulto. Divulgue na sua igreja, divulgue com os seus amigos, com os professores que você conhece, que sabe que estão sempre buscando novidades, se preparar para que o reino de Deus vai ser cada vez mais profícuo, cada vez mais expansivo. E Deus vai abençoar profundamente a sua vida, meu irmão. Nós fazemos oração para que Deus te dê graça, saúde, inteligência e cada vez mais disposição. Tá ok? A nossa lição de hoje é a lição de número 6. Você já conhece muito bem o material. Nosso material é o material da CPAD, que vocês sabem perfeitamente. Nesse trimestre, nós estamos andando na carta de Pedro, nas cartas de Pedro, né? Sobretudo hoje, na lição de número 6, nós vamos caminhar no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Um capítulo formidável, fantástico, enriquecedor, base para uma das doutrinas mais urgentes da nossa contemporaneidade, que é a apologética. E hoje nós iremos mergulhar nesse encanto que é entender a dinâmica entre provação, entre calúnia, a questão da língua. Vamos também trabalhar a questão da defesa da fé. Então se prepare, pegue caneta, papel, se municie, que o Espírito Santo vai te abençoar profundamente. A lição hoje se chama Razão da Nossa Esperança. O texto do dia está lá em 1 de Pedro 3,15, que diz assim, ó: antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui ele já começa profundamente nos alertando sobre a santificação, né? Santificarmos a Cristo. Nossa santificação deve ser direcionada, prismada para o próprio Redentor, o próprio Cristo encarnado que morreu por nós, pois Ele é nosso Senhor. Lembrando o prefácio da carta de Tiago, onde ele não faz usura, tentar usurpar um lugar que não é dele. Ele se coloca como servo, né? E faz uma apresentação das mais lindas da Bíblia, mais sucintas e lindas que nós temos. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista isso, nós devemos ter o mesmo sentimento, assim como Paulo falou na carta aos Filipenses, o mesmo sentimento de que Cristo é o nosso Senhor. Isso deve trazer paz ao nosso coração, pois é um Deus de humildade, um Deus de doação, um Deus de amor ágapos, que é aquele amor doador, aquele amor entregue. Devemos nos preparar e trabalhar isso em nosso coração. E continuando o que ele fala, diz assim, ó: estáis preparados para responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em vós. 1 de Pedro 3,15. Isso é magnífico, né? Um texto gigantesco em suas colocações, em sua profundidade. Pedro aqui vem nos exortando sobre como deve ser o nosso comportamento em relação aos questionamentos acerca da esperança que habita em nós. Trazendo para Paulo de novo, Paulo coloca que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas Pedro nos coloca como uma obrigação, a aptidão de responder a todos que nos questionam a esperança que habita em nós. Mas existem duas armas que foram nos concedidas por Deus para militarmos em prol da consciência cristã, em prol da fé cristã, que a primeira é a mansidão e o temor. São duas armas formidáveis, dois dons do Espírito que nós devemos trabalhar profundamente nas nossas vidas e assim lograrmos um êxito eterno, um êxito perene na expansão do reino de Deus através das nossas vidas pessoais, nossas vidas coletivas e congregacionais. A síntese do texto diz assim, ó:
Diante das injustas perseguições, o cristão deve se preparar para dar a razão da vossa fé. Eu separei um texto de um livro do Agostinho que chama Vida Feliz, que diz assim, ó: ser feliz não é outra coisa do que senão padecer necessidades. E isso, padecer necessidades, é também ser sábio, suportar. Trazendo agora à memória o segundo versículo, depois do prefácio da apresentação de Tiago, ele já vem falando na sua carta: considerai motivo de júbilo o fato de passardes por muitas, diversas, várias provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, tendo plena ação, sendo completamente alimentada, completamente exercitada, faz com que não falte virtude alguma em nossas vidas. Outro texto gigantesco da nossa Bíblia. Os 3 objetivos, você como professor deve se ater profundamente a esses 3 objetivos, não divagando muito na sua aula, senão agora você está à deriva, não sabe mais aonde você parou. Tenta se manter sempre atado ao texto. E os 3 objetivos são: o primeiro, descrever as qualidades da vida cristã; o segundo, refletir acerca da questão do sofrimento; e o terceiro, saber como defender a razão da esperança cristã. Professor, faço com você um desafio: crie um grupo no WhatsApp para os seus alunos. Hoje todo jovem tem WhatsApp. Eu arrisco com total convicção que 99,9% dos seus alunos têm WhatsApp. Então, crie com ele esse hábito da leitura. Como é que você vai ajudar ele a criar esse hábito da leitura? Ensinando ele a ler. Hoje nós vivemos numa geração de analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem. E nós, como professores, devemos ter esse papel de conduzir eles à interpretação da Bíblia correta. E o meio disso é lendo. Não tem outro caminho a não ser ler a Bíblia. E a agenda de leitura é um excelente mecanismo para isso. Primeiro mecanismo que você vai criar, o WhatsApp. Segundo, você vai diariamente, sem falta, soltar um versículo. Você solta o versículo por escrito, o versículo da segunda-feira, por exemplo, e faz uma brevíssima exposição desse versículo, no máximo 1 minuto. Se você puder falar em 30 segundos, já vai ser muito bom, vai ser perfeito. Hoje a gente vive na era do fast food, então você tem que ter sim, tem que ser abreviado. Faça isso diariamente. Dependendo da forma em que os seus alunos se desenvolverem, coloquem eles para fazer esse desenvolvimento, fazer essas aplicações. Assim você vai instigar eles a cada vez mais se preparar. A interação que eu vou propor para vocês aqui é uma metodologia de ensino proposta por Aristóteles, que chama peripatético, é literalmente itinerante, vagante, que fica andando ali. Pá. E essa metodologia é muito sagaz, né? É muito sagaz porque Aristóteles tinha como objetivo trabalhar o empirismo na vida dos seus alunos. Ele pegava os seus alunos e saía vagando. Obviamente, essa interação, ela não é possível em todas as escolas, em todos os lugares. Tendo em vista que você dá aula para jovens, então acho que é mais possível que se fosse na classe de adolescentes. Qual que é a minha proposta? Você vai pegar os seus alunos e vai fazer uma aula com eles na rua, ou pelo menos a introdução da aula na rua. Você vai começar a aula numa praça, você vai começar a aula dando uma volta no quarteirão, faça a introdução da aula dando uma volta no quarteirão. Se você estiver em um grande centro, melhor ainda, porque aí eles vão visualizar ainda mais a questão do sofrimento. Porque falar sobre sofrimento, às vezes é fácil. Mostrar o sofrimento do outro para provocar empatia, simpatia, como a gente vai ver em um dos tópicos aqui, isso é formidável. Isso é formidável porque é um trabalhar de Deus na vida deles. De forma prática, eles vão olhar para aquela situação de sofrimento, de abandono e vão retornar, vão trazer isso para si, canalizar para si. Então essa proposta de interação peripatética é muito boa. Faço votos que você consiga pelo menos uma volta no quarteirão, gastando ali no máximo 10 minutos. Enquanto isso, você separa a introdução da sua aula para você conseguir fazer. Faça a introdução andando devagarzinho, andando tranquilo, sem muita pressa, sem ir muito longe. Faça a introdução da sua aula na rua, para que os seus alunos visualizem as pessoas andando de carro, as pessoas nas suas rotinas cotidianas, as pessoas nas suas vidas ali ordinárias, indo para lá e para cá, vendo pessoas em situações degradantes. Isso vai trazer muito mais consciência e vivacidade para que seus alunos venham desenvolver o objetivo da lição, os 3 objetivos da lição, né? Eu quero ler para vocês
uma frase que eu separei aqui, do livro Razões para Crer, que diz assim, ó, os jovens cristãos de hoje precisam muito mais do que uma postura estritamente modernista, que apela para o intelecto, precisam mais do que de um ponto de vista pós-moderno, que rejeita a verdade e exalta a experiência pessoal. Eles precisam entender o Evangelho. Então, tendo em vista essa proposta de interação, que eu acho que vai ser enriquecedora para as suas aulas, eu faço com vocês a introdução agora, que diz assim, a questão do sofrimento é tão antiga quanto a história da humanidade. Abre aspas, por que sofremos? É uma pergunta perturbadora, que leva o homem a questionar vários aspectos da vida, inclusive a existência de Deus. Nessa lição, veremos que a conduta reta e virtuosa, apesar de prevenir uma série de infortúnios, não isenta o cristão do sofrimento. O texto bíblico proposto pelo autor está lá na primeira carta de Pedro. Primeira parte que ele separou foi do capítulo 3, foi do versículo 8 ao 17. Aqui Pedro faz aquela introdução que eu fiz com vocês, né, aquele breve comentário acerca da vida cristã, a forma como nós devemos nos viver. Depois ele faz uma admoestação acerca da língua, depois faz de novo uma admoestação acerca de não falar mal uns dos outros, sempre zelar pelo bem, e faz aquele alerta que é zelar pela fé. Devemos preservar a fé e estar prontos sempre para responder acerca da esperança que habita em nós. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, eu separei algumas questões pontuais aqui nesse primeiro tópico para que você venha trabalhar com eles, né? Acerca da qualidade, as qualidades da vida cristã. Quais são as qualidades que nós devemos exercer em nossas vidas pessoais? O cristão, ele não é um alienígena, mas ele também não deve se amoldar, como o próprio Pedro fala, como o próprio Paulo no capítulo 2 de Romanos fala, não se amoldar a este mundo. Devemos nos blindar sobre os ataques e os comportamentos originários das trevas, dos filhos da desobediência. Nós, pelo contrário, somos filhos da luz, filhos da obediência. E como filhos da obediência, devemos nos portar de igual modo, como filhos da obediência, comportando assim como o modelo de Cristo. Esse é o modelo, esse é o vetor para todo cristão. E o primeiro vetor que Cristo nos deixou, sem sombra de dúvida, foi a unidade cristã, a koinonia. A unidade é, sem sombra de dúvida, um dos princípios mais fundantes e relevantes da fé cristã. Trabalhar a unidade é fundamental, porque a metáfora que o Novo Testamento traz, que Paulo traz acerca de como é composto, de como é construída a vida cristã, elenca profundamente o que é a vida cristã a partir da unidade. Ela é fundamentada, solidificada a partir da unidade, porque Cristo, ele morreu por todos, ele morreu por nós, morreu por mim e por vocês, ele morreu pelo corpo, ele é a cabeça do corpo, ele vem buscar a noiva de Cristo. Nós somos um corpo. E corpo não prospera sem unidade. Não existe como um corpo subsistir, um reino subsistir em divisão, em porfia, em facção. Isso é contrário aos preceitos bíblicos, contrário às colocações de um corpo saudável, uma congregação saudável. Trabalha com seus alunos a perspectiva de que a unidade é um reflexo da saúde da igreja. Uma igreja desunida é uma igreja doente. Uma igreja unida é uma igreja saudável. E unidade vai muito além do que participar de todos os eventos. Unidade vai muito além de comungar o mesmo ambiente. Unidade é, sobretudo, vivenciar e proteger o corpo contra todos os ataques do diabo. Não veja você como prioridade, mas vejo o reino como prioridade. E aqui eu quero ler com vocês o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que diz assim, uma colocação de Paulo antes dele falar uma das referências mais magníficas acerca da pessoa de Cristo, ele vem falando sobre a questão de não fazer nada por rivalidade, de preservar a unidade do corpo. Diz assim, ó, portanto, se por estarmos em Cristo, olha a colocação em terceira pessoa, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Toda a colocação de Paulo se desprende a partir de uma perspectiva coletiva, em unidade.
completar a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faceis, nem por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si. Cada um zele, não pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí ele vem aqui e faz aquela colocação magistral acerca da pessoa de Cristo, que ele não tinha um sentimento de usura sobre si, mas se esvaziou, era da natureza de Deus, mas se esvaziou, tornou-se servo, foi até a morte de cruz, e a partir dessa atitude dele, de humildade, Deus o elevou às mais altas posições, o colocando à destra do Pai, e todo joelho um dia se dobrará a ele. Tudo isso só pode ser construído a partir do princípio da unidade. Nós devemos viver em corpo, coabitar em corpo. Somos diferentes sim, mas com um mesmo objetivo. Isso não é preceito falar que somos diferentes, não é preceito para que nós venhamos viver em desunião. Hoje é tão fácil nós falarmos dos outros, nós denegrimos as outras pessoas sem mesmo conhecer. Nós somos a geração da impressão, nós criamos uma impressão das pessoas muito rápido. Alguém vai lá e vê a página no Facebook da pessoa e já vai lá e já cria toda uma expectativa acerca de como aquela pessoa é, como é a personalidade dela. E isso é preconceito, isso é anticristão, isso foge completamente à perspectiva de unidade proposta por Cristo a partir dos seus evangelhos, de suas cartas. E isso coopera para que o reino venha se dividir, não venha subsistir. E reino dividido não subsiste. Partindo para o próximo ponto, continuando a perspectiva da unidade, aquele que preserva a unidade, ele preserva em um sentimento. Primeiro, o sentimento de simpatia, ou simpates, no grego, que é literalmente você você ser substituído pela outra pessoa, você ter empatia, se colocar na posição da outra pessoa. Ser simpático, portanto, é muito mais do que ser cordial e atencioso. Consiste numa virtude que expressa solidariedade e compaixão ao próximo. Hoje somos carentes de compaixão, contudo isso não é um privilégio da nossa geração. Isso é um comportamento inerente à queda do homem, que visa só o seu próprio interesse. Lembra-se que uma das passagens mais magistrais que Cristo nos colocou foi a parábola do bom samaritano, onde várias pessoas viram aquela situação e não tiveram compaixão, não foram simpáticos à posição daquela pessoa. Para nós trabalharmos a expansão do reino de Deus, nós precisamos ser simpáticos à posição daqueles que estão perdidos. Nós devemos ser simpáticos à posição daqueles que estão vivendo sobre trevas, pois nós, outrora, vivemos igualmente sobre trevas, mas somos transladados a partir do poder do Espírito Santo para a sua maravilhosa luz. Isso parte de Cristo, parte da ação salvífica de Cristo, deve ser vivenciado a partir da ação de Cristo e, sobretudo, expressa em obras pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você, professor, deve plantar na mente dos seus alunos o princípio da simpatia, o princípio do perdão, porque o perdão é literalmente você deixar para lá, você jogar de lado. E hoje nós ressuscitamos muito fácil as coisas e devemos perdoar, pois o perdão é o princípio de Cristo, porque Cristo nos perdoou. Ele nos perdoou, nós éramos inimigos dele outrora e agora fomos transformados em filhos a partir do perdão dos nossos pecados, o quitar das nossas dívidas, a remissão da nossa condição de queda. E isso foi tudo vivenciado a partir da ação do Espírito Santo. Continuando, depois de falar sobre a unidade cristã e falar sobre simpatia e perdão, o nosso querido autor vem e nos expõe acerca de guardar a língua. É um desafio gigantesco para nós hoje que queremos ter tanta voz, nós falamos tanto, né? Queremos ter tanta voz, mas acabamos que pecamos, né? E isso é muito sério porque Tiago, no capítulo 1, no versículo 25 da sua carta, diz assim, ó: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor
algum. A admoestação de Tiago é muito séria, é muito urgente de trazer à nossa consciência e entender que a língua precisa ser guardada. Nós devemos preservar a nossa língua de não sermos sepulcros caiados, propagadores de mau cheiro, propagadores de misérias. Devemos usar esse dom de Deus, que é o dom da fala, o dom da consciência, em prol do reino, e nunca militando contra o reino. Quem comigo não ajunta, espalha. E muitas pessoas, através do poder da sua língua e o mau uso de não refrear as suas línguas, estão espalhando o reino de Deus, consequentemente sendo contra o reino de Deus. Lembrando aqui o que o próprio apóstolo Pedro fala no texto proposto pelo autor, que diz assim, no versículo 10 do capítulo 3. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Em um momento de vida plástica, pessoas que vivem vidas falsas a partir da proposta da internet, de sempre viver aquilo que não é real, viver aquilo que é totalmente produzido, nunca ser extremamente natural. Nós temos criado uma geração que tem o hábito de falar falsidades. Na época da fake news, a gente tem muita facilidade de propagar tudo que chega pra gente. A gente nem afere as informações, nem filtramos as informações para ver se aquilo de fato é genuíno, é válido, ocorreu. Não, nosso papel é propagar. Isso é contra os princípios propostos por Deus, porque foge à tônica do reino, que é a unidade, retornando ao primeiro ponto, foge completamente à tônica da unidade. E eu separo para vocês aí, para você começar o capítulo, apesar do autor ter colocado como último ponto, separe aí, começando com a proposta de Tiago, sobre aquele que considera religioso e não refreia sua língua, ele pratica uma falsa religião. E nós devemos exortar sobre a falsa religião. A falsa religião tem tomado muito espaço em nosso meio. E isso é uma maldição em nossos dias. Pois Cristo preserva pela verdadeira religião, a imaculada religião que é proposta por Ele, foi fundada por Ele. Ele é o autor e consumador. E Ele será o redentor dessa obra, como foi no Calvário e na sua totalidade através do arrebatamento da sua igreja. O segundo ponto, tocando aqui, eu fiz uma separação, um resumo breve da proposta do autor do primeiro ponto, que diz assim, ó, ter boa conduta, aplicar virtudes exigidas por Deus em nossas vidas cotidianas faz parte da obrigação de cada cristão. Acerca do sofrimento, com o texto que eu já disse aqui de forma ampla, de Tiago 1, versículo 2, 3 e 4, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança, a perseverança sendo desenvolvida, tendo plena ação, faz com que não lhes falte virtude alguma. Esse texto é maravilhoso para todos os pontos que você for desenvolver a partir desse aqui, a partir do segundo tópico. Contudo, esse primeiro ponto do segundo tópico sobre o sofrimento do justo, ele é amplamente discorrido e de forma muito visceral em Salmo 73, no Salmo de Davi, no capítulo 73, que é um desabafo de Davi para Deus, de ficar indignado com o prosperar dos ímpios e com os males que lhe afligiu. Ele fica extremamente indignado porque ele não era merecedor daquilo que estava acontecendo na vida dele, mas aquilo não impediu que ele viesse, que aquilo sobreviesse na casa dele. Ele fica indignado. Em certa altura do texto, ele fala assim, Deus, eu me portei como um animal irracional. A inveja curtia dentro de mim e eu me portei como um animal irracional. Ser bom e justo no reino de Deus não nos isenta, não nos dá carteira branca acerca das provações. Provações, tribulações fazem parte dessa vida. Coloque isso muito bem separado na vida dos seus alunos. Em uma geração onde é pregado, tenha sucesso, seja feliz, um discurso a favor da aprovação é meio paradoxal, foge um pouco do que é palatar a essa geração, um pouco mole, mas é necessário, pois viver a partir das provações faz com que nós tenhamos uma vida consciente, uma vida madura,
uma vida madura e falta maturidade. Um dos textos que você pode desenvolver com seus alunos é os primeiros capítulos de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2, para nós entendermos a colocação, a dinâmica da aprovação a partir da vida do justo. Nós temos no versículo 8, Deus indagando Satanás. Satanás, tem visto meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Esse resumo, quem está traçando esse raio-x da personalidade, da conduta ético-moral de Jó, quem está traçando é o próprio Deus. Não foi Satanás que falou que Jó era isso, aquilo, mas o próprio Deus, elencando os atributos de Jó, separou que esse homem era quase um homem perfeito. Era um homem que vivia segundo os estatutos de Deus, que vivia segundo os preceitos de Deus, mesmo antes de haver lei, de haver lei. Lembrando que o texto de Jó foi desenvolvido em um período mais ou menos ali próximo dos patriarcas, mais ou menos ali próximo a Esaú. Então, assim, não tinha lei, não tinha um vetor que Paulo chamava como aquilo que nos mostrava a condição do nosso pecado. A lei vinha como uma prova de que nós somos inaptos ao exercício da integridade, sem a ação do Espírito Santo. Não tinha, e esse homem praticava preceitos segundo o querer de Deus. Mas daí sobreveio todas as mazelas que vocês conhecem amplamente, e depois Satanás, vendo que ele não cedeu, que ele terminou ali, depois de passar por tudo isso, receber todas as notícias, ele vem lá e exclama a Deus em oração: "Nu deixei o ventre da minha mãe, nu partirei, louvado seja Deus, ele deu, ele tomou." Mas daí Satanás retorna a participar do ciclo de convivência de Deus ali, e Deus de novo chama ele, questiona ele de onde ele veio, e depois o próprio Deus lhe indaga dizendo: "Observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal." Aí Deus continua falando sobre Jó, dizendo assim, Jó se mantém íntegro, apesar de ter havido tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Jó não tinha motivo algum para ter passado por todas aquelas provações, e olha que as provações de Jó foram de uma colocação colossal. É inimaginável para nós sobreviver a todas as mazelas que Jó teve que sobreviver, e mesmo assim ele não apostatou da fé. Entender a dinâmica da aprovação sobre a ótica de que o justo também necessita passar sobre a aprovação traz uma consciência de que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo que estava preso quando redigiu a carta aos Filipenses e trouxe esse texto um pouco mal usado, tem que trazer a nossa consciência de quanto a gente tiver no meio da aprovação, por mais negra que essa aprovação venha a ser, por pior que ela aparenta ser, por mais sem perspectiva de saída que ela venha se manifestar em sua vida, tenha consciência de que tudo está sobre a soberania de Deus. Traga a consciência dos seus alunos esses dois textos, Jó 1:8, depois você trabalha Jó 2:3, essa dinâmica sobre que o justo também suporta, tem que enfrentar a aprovação. Tem que enfrentar a aprovação. Contudo, para o justo, a aprovação tem um único objetivo: retornando à colocação de Tiago, fazer com que não lhe falte virtude alguma. Para o ímpio, pelo contrário, assim como Davi fala no capítulo 3, no capítulo 73 do livro de Salmos, para o ímpio aquilo ali é maldição. Para o ímpio é maldição. Entender a dinâmica da aprovação, entender o sofrimento do justo, nos conduz a entender o que é o problema do sofrimento, amplamente debatido nos meios filosóficos, desde as escolas mais primárias. Mesmo os pré-socráticos enfrentavam discursos profundos sobre o que de fato vale a pena viver nessa vida. A colocação de Salomão no texto do Eclesiastes nos traz a sensação do que é de fato isso, o que é o sofrimento. Eu quero ler com vocês e peço que você separe aí Eclesiastes 2, versículo 13, que diz assim, observai com sabedoria e a mais proveitosa, observai que a sabedoria é mais, o texto que eu quero ler com vocês é no capítulo 1, versículo 13, 1:13, que diz assim, que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos homens, de se atarefarem por eles.
entender a dinâmica que a provação, o problema do sofrimento é inerente à queda do homem, faz com que nós entendamos que, de fato, nós devemos passar por isso. A dificuldade das pessoas que não conseguem compreender acerca da provação é que elas não têm a consciência de que isso é permissão de Deus, é necessário que nós viemos passar por provações. Vários filósofos tentaram empreender um raciocínio acerca da movimentação, a organização da provação na vida humana. E quase nenhum deles logrou 100% êxito. Uma escola que trabalhou muito isso foi a questão dos epicureus e dos estoicos, duas escolas filosóficas citadas por Lucas a partir de um discurso de Paulo em Atenas, em Atos. Mas trazendo um pouco anterior a isso, Epicuro, que foi o criador do epicurismo, do hedonismo, ele traça a mazela do homem, o mal habitante na Terra, como uma prova da não existência de Deus. Mas tem a convicção que ele traça o mal como originário de Deus. Você deve trabalhar nos seus alunos que o mal não é uma entidade, o mal não nasceu de forma inerente, como os agnósticos propuseram, como algumas filosofias orientais propuseram, de existir o yin e o yang, essa mesma coabitação, essas duas coisas coexistindo. Esse dualismo não existe. O mal é uma ausência do bem, não é um estado de ausência, não tem completude no mal, é simplesmente a falta do bem. Traga essa consciência que você vai livrar os seus alunos, por exemplo, da mentalidade de que o diabo está me perseguindo, o diabo é causador das nossas mazelas. Retornando ao texto proposto por Jó, o diabo é apenas o diabo de Deus, como diria Lutero. O diabo é o diabo de Deus. Ele não tem poder para ir nada além da soberania de Deus. Então, tendo a perspectiva de que os sofrimentos fazem parte da vida e sofrer tem como objetivo não nos destruir, mas fazer com que nós venhamos nos tornar mais fortes, nos tranquiliza. E entramos aqui no terceiro tópico desse segundo capítulo, que diz assim, Deus sabe que sofremos. Isso é consolador. Por quê? Porque ao olharmos para a pessoa de Jesus Cristo e a sua ação, a sua doação, o ato, como eu já disse aqui, de esvaziar-se de si, tornar-se homem, tornar-se servo, enfrentar as mesmas dores, frustrações, traições que nós precisamos enfrentar na nossa vida cotidiana, traz a consciência de que Deus entende perfeitamente o que eu estou passando. E quando eu clamo para Ele, Ele tem total capacidade de me receber e me acalentar, me conduzir a transpassar esse mal, porque ele também enfrentou isso. O autor da carta aos Hebreus fala sobre isso, de que Jesus enfrentou todas as tentações, por isso ele está apto a nos suportar no meio das provações, no meio da tentação. Entender que Deus entende, que Deus sabe do nosso sofrimento, é libertador. Nós vemos isso amplamente na Bíblia. Deus triste pela queda do homem, assim como ele passou a questão do dilúvio, ali quando Noé estava, Deus se entristeceu profundamente de ter que mandar o dilúvio, porque ele não queria. Ele se compadeceu daquele povo, era o único meio, mas ele se compadeceu. Nós temos aqui Jó também, Deus se compadecendo de Jó. Da mesma forma, nós temos ali quando Jonas negou de ir aos ninivitas, Deus se compadeceu dos ninivitas. Por isso que Deus enviou Jonas. Jonas não queria ir, mas Jonas estava sobre o plano de Deus e Deus se compadeceu dos ninivitas. O capítulo 4 de Jonas fala com muita propriedade sobre esse movimento de compaixão de Deus. Eu quero ler com vocês os 2 últimos versículos do capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Jonas, que diz assim, entretanto o Senhor ponderou-lhe, o Senhor questionou Jonas, depois de Jonas questionar a Deus sobre várias coisas que não queria fazer, porque ele sabia que Deus era bom, Deus era compassivo, era tardio em se irar. Aí Deus respondeu para Jonas assim, ora Jonas,
Tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela e não fizeste crescer nem o podastes? Ela assim simplesmente nasceu numa noite, na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? A posição de Deus mostra completamente sobre o quão ele é compassivo às nossas dores, o quanto ele se compadece e tem compaixão dos nossos males, da mesma forma como ele se compadeceu dos ninivitas em meio ao pecado, na total escuridão, como Tatiana. Deus de igual modo se compadece. Se ele se compadeceu dos ninivitas, que eram inimigos dele, não conheciam a ele, eram completamente destituídos da glória de Deus. Imagina nós que fomos construídos filhos, fomos adotados mediante o sangue de Cristo Jesus. Ele tem total prazer em se compadecer de nós e irá vir com socorro pontual. Partindo para o próximo ponto, que é a defesa da nossa esperança. Primeira colocação dela aqui, e na minha opinião aqui a gente chega no texto áureo dessa carta, né? O principal versículo dessa carta, que é estar pronto, sempre apto, pronto para responder acerca da razão que habita em nós, que está lá no versículo 15 da primeira carta, no capítulo 3. Diz assim, ó, preparados para responder. Todos aqueles portadores do Evangelho de Cristo devem estar prontos para esclarecer a fé. Todo crente é um apologeta. O movimento apologético foi muito forte nos primeiros anos da igreja, tendo em vista as muitas heresias que surgiram no século II, século III e século IV, depois de Cristo, posterior à era apostólica, no período chamado patrística, nos pais da igreja, Irineu de Leão, nós temos Clemente, nós temos também de igual modo o último dos grandes, né, ou pelo menos ali o fim da era dos patrísticos, que é Agostinho de Hipona, do texto que eu citei no começo dessa aula de subsídio. Então, vários pais da igreja, em meio às muitas heresias, prepararam grandes discursos apologetas. Nós temos uma carta, um livro de Irineu de Leão, datado do século IV, onde ele trabalha a questão das heresias do agnosticismo, que era muito proliferada no meio. De igual modo, nós temos um livro chamado Retratações, do Agostinho, que foi o último livro que ele escreveu, e ele faz uma retratação acerca de passagens de livros anteriores que ele tinha escrevido, onde os pelagianos estavam se apoderando dessas passagens para criar as suas heresias. E ele faz uma retratação, uma defesa pela fé. Nós temos também no período da escolástica, a pessoa de Tomás de Aquino, que produziu uma ostensiva obra teológica, uma parcela da sua Soma Teológica, que trata acerca da apologética contra o islamismo, que era muito forte, estava em uma ascendência muito grande na época de Tomás de Aquino. No nosso tempo, nós temos grandes apologetas. Um que vale a pena a menção aqui, inclusive o livro que eu indiquei hoje é do Alistair McGrath, um grande apologeta, um homem muito completo, muito dotado em conhecimento, em argumentação. Ele tem um livro que chama Deus de Dawkins, que é um livro maravilhoso. Também um livro chamado Apologética e Fé Cristã, que vale a pena adquirir. Então, devemos estar sempre preparados para responder. Apologética que é cristã. Quais são os conceitos de apologéticas que é cristão, que é salutar as doutrinas fundantes da fé cristã? Eu separei uma colocação aqui para vocês que diz assim, ó, cada crente é chamado para dar razões intelectuais sobre a veracidade do Evangelho. Da mesma forma que ninguém consegue provar 100% a existência de Deus, ninguém tem a capacidade de provar completamente a inexistência de Deus. Deus existe e ponto, ele é um estado constante e presente, por isso para nós que somos seres passageiros é totalmente incompreensível captar a totalidade da pessoa de Deus. Mas Deus, assim como Paulo fala no primeiro capítulo da sua carta, a carta que é assim, uma das medulas da fé cristã, uma das principais bases. F.F. Bruce chama o Evangelho, a carta de Romanos, como o Evangelho de Paulo, um evangelho cósmico da pessoa de Cristo, da salvação, que traça desde o primeiro Adão até o último Adão, que é a pessoa de Cristo. Nessa carta magnífica, ele faz uma introdução
acerca do Evangelho ser poder de Deus, depois, antes de entrar em toda a dinâmica, todos os degraus da queda do homem, ele vem falando sobre Deus. Lá no versículo 19 diz assim, ó, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Esse texto é um luzeiro em nossas almas, um luzeiro em nossas vidas, na perspectiva de que Deus se deixou revelar, porque nós éramos cegos. Como Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, seguindo segundo o curso deste mundo. Só a partir da evidência, da iluminação do Espírito Santo, nós temos total capacidade de encontrar a Deus. Então, Deus se revelou. Deus se revelou. Todos são indiscutíveis porque o simples ato de fazer uma reflexão daquilo que orbita em torno da sua existência já é suficiente para te pautar de que Deus existe. O ato de ver a natureza e analisar a natureza já é suficiente para te pautar que Deus existe. Ele se deixou manifestar, ele se deixou encontrar. Então, a apologética cristã é trazer argumentos sólidos, racionais, acerca da existência de Deus. E se você quiser se aprofundar nisso, nós temos livros fantásticos que tratam sobre essa temática. Outro ponto que para mim aqui, como eu já disse no começo dessa aula, são as duas armas que o cristão deve usar para a prática apologética. Primeiro, a mansidão e o temor. Muita gente confunde a apologética com o ataque da fé. Mas a apologética não é ataque, a apologética é a defesa da fé. Estejamos sempre prontos para defender a razão da esperança que habita em nós, não para atacar aqueles que não compactuam da esperança que habita em nós. E nós hoje temos a facilidade de atacar. Nós, cristãos, devemos estar aptos em mansidão, sobretudo em temor de Deus, entendendo nosso papel como simples propagadores do Evangelho, tendo a consciência de que Deus é quem convence o ser humano do pecado. O nosso papel é o de proclamar, é o de caléu, é de gritar, de chamar para fora, de entender que nós somos igreja, igreja, igreja. Chamar esse povo à consciência, trazer luz, evidenciar, e assim o Espírito Santo ser expandido através da vida, das nossas vidas e da vida da nossa igreja, no coletivo, no congregacional, sermos mansos e humildes, sempre prontos para defender e nunca para atacar. E para acabar, eu quero ler uma frase para vocês que diz assim, ó: em determinados períodos de nossas vidas, bênçãos e milagres produzem o mesmo efeito na alma que antibióticos usados de forma indiscriminada produzem no corpo. Isso é muito sério de nós entendermos. É muito comum em nossas igrejas nós alimentarmos pessoas que buscam interesse na igreja para adquirirem determinadas bênçãos, determinadas curas, determinados milagres. Não que isso seja errado. Muito pelo contrário, isso faz parte da fé cristã. O Evangelho foi expandido através de grandes ações miraculosas de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é feito de poder, de milagres, de cura. Contudo, por vezes, bênçãos e milagres produz um mesmo efeito que um antibiótico usado de forma indiscriminada produz no corpo. Você está com uma dorzinha de garganta, você toma uma azitromicina em cima, e aquilo ali você vai tomando. Quando você vê, o vírus está totalmente, está forte contra aquele antibiótico e ele não causa mais efeito. De igual modo, se Deus despejar de forma indiscriminada, irresponsável, bênçãos e curas e milagres em nossas vidas, nós vamos nos tornar totalmente cauterizados, a nossa consciência vai ser cauterizada para a realidade que é a vida. A vida é entender que vida feliz só é possível em uma vida com Cristo. Com Cristo. Professor, eu sou grato por você, sou grato pela sua disponibilidade de ter nos acompanhado até o final. Peço que Deus venha te abençoar profundamente. E a indicação de hoje é esse livro que eu já falei, desse autor que eu já falei, Teologia para Amadores. É uma teologia sucinta, resumida, muito bem clara, muito legal, muito palatar, um livro gostoso de ler. E eu indico para você todos os livros do Alistair McGrath, são livros fantásticos, é um autor formidável. Indico muito a leitura, muita leitura. Então,
Sou grato a Deus pela sua vida, que você venha nos acompanhar na próxima semana. Que Deus te abençoe ricamente.